Olá, tudo bem? Eu sou a Roberta Lima e hoje eu quero conversar com os pais que estão muito ansiosos e muito focados no desenvolvimento da fala da criança, cobrando de repente uma fala mais bem articulada, que a criança fale todas as palavras corretamente, ficam angustiados quando a criança fala de uma forma que eles não conseguem entender, aquela fala que parece um dialeto particular da criança. E a gente acaba realmente muitas vezes percebendo no processo de atendimento fonoaudiológico o quanto às vezes os pais, por não conhecerem, por não entenderem o processo natural do desenvolvimento da linguagem, acabam realmente projetando uma expectativa além do que aquela criança naquele momento, naquela etapa de desenvolvimento em que ela se encontra, pode e deve oferecer. Então vamos entender que na linguagem, na produção da fala, é o mesmo percurso que a gente faz de aprendizado. A gente aprende errando diversas vezes. O bebê, quando começa a andar, quantas vezes ele cai e levanta para então conseguir desenvolver essa habilidade motora. Então, a fala é inclusive uma habilidade motora. Você tem que articular os sons, você tem que planejar, para cada som tem um ponto articulatório diferente e precisa estar com essa região aqui, essa musculatura orofacial também muito bem fortalecida, trabalhada, para que esses sons sejam articulados corretamente. Então isso demanda tempo, isso demanda erro e acerto, demanda experiência e demanda realmente que a criança tenha essa liberdade de falar de uma forma mais fluida, sem ficar sendo analisada, sem ficar sendo cobrada. É claro que a gente, quando vê a criança falando de uma forma diferente, não está articulando certinho um determinado som, a gente simplesmente oferece o modelo correto. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, eu vou deixar o link aqui, vocês podem assistir ou rever. É que basta a gente então conduzir, mediar, mas tem esse entendimento de que principalmente nos 3 primeiros anos de vida, a criança ela vai estar realmente com esse processo de articulação ainda muito primário, com muitos erros, com muitas distorções dos sons, vão ter sons que ela ainda sequer vai conseguir pronunciar, articular, ou então ela vai trocar um som pelo outro. Pode acontecer uma série de mecanismos nessa fase inicial que são totalmente previsíveis, são totalmente naturais, saudáveis, fazem parte do desenvolvimento. Então, nessa fase inicial, não foquem tanto nessa questão da fala certinha, da produção articulatória certinha, mas sim priorizem a essência, priorizem a comunicação, as competências comunicativas que essa criança está desenvolvendo, e isso abrange muito mais o processo da linguagem como um todo. Se essa criança usa gestos, se essa criança troca olhares, se essa criança aponta, se essa criança faz uso funcional daquela comunicação, daquela linguagem, que aos pouquinhos ela vai se apropriando, mas usando, independente de falar certo ou errado uma determinada palavra, usando isso, essa linguagem como um instrumento mesmo de interação, um instrumento em que ela vai trocar, que ela vai dialogar, que ela vai interagir com o outro e com o ambiente em que ela se encontra. Então, nesse início, a gente espera muito mais esse desenvolvimento da linguagem de uma forma mais abrangente do que uma fala bonitinha, certinha. Basta a gente, então, dar esse tempo, dar os estímulos corretos, dar um modelo, sim, correto, para a criança ter esse retorno auditivo e aos pouquinhos ir aprendendo que uma hora tudo se estrutura, mas a gente entende que os 5 primeiros anos de vida, eles realmente são muito intensos e preparatórios para esse processo de aquisição do sistema todo da linguagem e da fala. Tem sons que a criança aprende a falar mais rápido, porque são pontos articulatórios mais fáceis, e tem outros que são mais difíceis, então leva mais tempo. E principalmente nesses 3 primeiros anos de vida, essas trocas, essas dificuldades, essa fala um pouco mais distorcida, vai ser realmente o previsível, natural, que vai acontecer de fato durante o processo de desenvolvimento. Claro que havendo variações entre uma criança e outra, porque cada criança tem um contexto de estímulo, de história de vida, então isso também vai influenciar nesse percurso, nessa velocidade, nessa recorrência desses erros e dessa intensidade
dessas trocas dos sons da fala que a criança apresenta nos 3 primeiros anos de vida, ok? Qualquer dúvida, é sempre bom lembrar, consulte um fonoaudiólogo na sua cidade, peça uma avaliação, não necessariamente a criança vai precisar de uma fonoterapia, mas eu cada vez mais vejo através do meu trabalho o quanto uma orientação embasada, o quanto uma orientação que faz com que os pais enxerguem de fato como é que acontece o desenvolvimento da linguagem, o quanto isso potencializa, o quanto isso muitas vezes acalma corações dos pais, das mães principalmente. Então vale a pena a gente ter esse entendimento de que às vezes é possível e é necessário fazer esse tipo de orientação, de consulta com um profissional especializado nessa área de linguagem, que tem experiência com criança, ok? O vídeo de hoje foi esse. Lembrem de avaliar, compartilhem, inscrevam-se no canal e a gente se encontra nas redes sociais da Terapia da Criança. Tchau, gente. Muito obrigada.